Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma segunda-feira aqui com vocês no nosso canal Wake Up Hub para conversar, discutir, trocar ideias aqui, abrindo aqui essa semana com um tema de que todos nós que trabalhamos em empresas já nos deparamos. Então eu quero falar sobre um jogo aqui, um jogo chamado PLR. Participação nos lucros e nos resultados. Quem vive nesse mundo corporativo, e eu tenho esses 30 anos de observação na bagagem, já viu muita coisa acontecer. Muitas das coisas que eu vi acontecerem de forma torta vieram por causa desse jogo. Um jogo que no começo você não entende muito bem, você é uma parte, um peão lá na frente, mas você não sabe exatamente o que o rei e a rainha estão costurando para que esse peão avance no tabuleiro. Vamos pensar um pouco sobre isso, sobre como isso foi feito, por que isso foi feito? Na minha visão pessoal, as grandes corporações estabeleceram essa forma de remunerar seus funcionários para que as estratégias pudessem ser desdobradas. Então, você pensa uma empresa muito grande que está numa outra geografia, como é que ela vai conseguir garantir que alguém aqui, por exemplo, no Brasil, esteja alinhado com os objetivos estratégicos dessa empresa? Então é feito um pacto que vai se desdobrando camada a camada da empresa até chegar ao nosso herói, o nosso peão ali no tabuleiro do jogo corporativo. Esse peão vai receber uma instrução, vai sentar com alguém que vai mostrar para ele que ele tem que preencher algum tipo de formulário onde ele se compromete com algumas metas, idealmente quantitativas, para que, em troca de um pedaço da sua possível remuneração mensal, ele receba ao final de um processo de avaliação, de um processo de fechamento anual, uma remuneração extra, um bônus, a chamada e tão amada, tão esperada PLR. E aqui abro um parênteses. Por que será que funcionário público então não tem PLR? Por que não existem metas tão claras para funcionário público? Fecha parênteses. Talvez no final desse vídeo a gente possa responder. Então esse pacto que é feito, ele é sujeito a erros. Erros e fraudes. Erros e desvios. Erros e desenhos que favoreçam a alguém. Então a primeira questão que se levanta aqui é, olhando para a sua própria empresa, onde você está sentado hoje, ou onde você trabalhou, e fazendo uma reflexão, realmente, você entendia ou você entende exatamente por que aquela meta está ali? A quem ela atende? Algumas empresas fazem igual a gente trouxe aí no começo do vídeo, de cima para baixo. Alguma meta estratégica que é desdobrada em metas quebradas que vão chegando até as táticas de campo. Outras constroem de baixo para cima, numa visão cliente. Ou seja, das necessidades do cliente, quem está mais próximo do cliente vai entender essa necessidade, vai criando metas que vão se estruturando e subindo. São as empresas mais descentralizadas, muitas vezes empresas de serviço. As duas formas funcionam, depende da cultura. Mas o que está ali no meio, aquela pecinha do meio que se chama ser humano, que complica. Se a gente lembrar grandes fraudes e grandes quebras que aconteceram, posso lembrar a primeira aqui, a Enron, em 2001, chegou a faturar 100 bilhões de dólares, 20 mil funcionários, sétima maior empresa dos Estados Unidos. Os balanços da Enron foram inflados. Para quê? Por quem? Na minha concepção pessoal, vocês podem ver os vídeos que foram feitos sobre isso, os filmes, tem um que chama O Mais Esperto da Classe, são porque alguém ganhou dinheiro com isso. Algum executivo que, para cumprir suas metas, criou factoides que fizeram com que os balanços fossem inflados. E eles receberam suas PLRs. Eles receberam suas PLRs multimilionárias. Exemplo mais recente, na crise do subprime americana,
A mesma coisa, alguém teve a genial ideia de securitizar algo que não deveria ser securitizável e apostar contra algo que não deveria ser apostado contra. Isso virou todo um sistema para fazer algo inadequado, algo que é contra a sociedade, contra os mais vulneráveis, inclusive. E essas pessoas também receberam suas PLRs. Nessas geografias que eu trouxe, Estados Unidos principalmente, as pessoas vão presas por crime de colarinho branco. Outros lugares é muito mais difícil. Você pega uma grande empresa brasileira que teve 2 grandes catástrofes associadas por rupturas de barragens, até se prende a pessoa, mas depois a pessoa é liberta. E onde ficou a PLR dessa pessoa? Quais foram os fatos que levaram aquelas pessoas a decidirem que aquelas barragens tinham estabilidade adequada? Quais foram os relatórios assinados ou que não foram vistos? Os assuntos que não subiram para o conselho? E aí você pensa, mas a empresa não pode parar. A minha PLR está em jogo. Se a minha PLR, por exemplo, está associada à continuidade operacional, eu vou parar ou eu vou ter um viés? Então eu vou enganar minha própria mente ou eu vou ter uma decisão antiética que expõe a vida de N pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, porque realmente, no melhor do meu conhecimento, essas barragens não iriam romper. Então isso tudo, como a gente pode ver, é uma faca de 2 gumes. Claro que tem um uso prático para isso, claro que isso foi inventado para algo que seja positivo. Eu acredito em meritocracia. Porém, devido às fraquezas de caráter e às fraquezas éticas, muitas vezes você vê uma meta que está errada, mas essa meta está fácil de cumprir, ou isso, não quero me meter nisso, isso é alguma coisa de um nível superior. Alguém deve saber o que está fazendo. Se mandaram fazer é porque sabiam. Então isso tudo são pontos de reflexão que trazem sempre para o mesmo lugar. A nossa ética de como a gente olha para as coisas. Realmente a gente presta atenção no que está fazendo. A gente pensa nas consequências, a gente olha as externalidades. Ou a gente está olhando para o nosso próprio umbigo. Mas com isso eu vou ter a minha próxima viagem para a Europa. Ou eu vou comprar meu apartamento. Então, isso tudo se resume sempre a gente, pessoal. Nossos vídeos são, de certa forma, repetitivos, porque sempre é com a gente. A gente critica as metas que são inadequadas, a gente se debruça sobre elas, a gente tenta entender o que está acontecendo, a gente olha para fora. Se sim, parabéns. Se não, é hora e oportunidade da gente mudar. E eu fecho meus parênteses aqui. Por isso que funcionário público não pode ter PLR. Né? Senão enviesaria o serviço público. O serviço público tem que ser isento. Né? Ele tem que seguir a prática do melhor para a sociedade, não do melhor para mim. Então, servidor público. E essa deveria ser uma das maiores honrarias da nossa sociedade, é servir ao povo. Muitas vezes, ou quase sempre, distorcida, mas conheço excelentes servidores públicos, sim. Conheço uma, inclusive, minha falecida mãe, que sempre se dedicou ao serviço público sem pensar na sua PLR. E assim vocês também devam conhecer outras pessoas. Então faço aqui meu ponto final dessa conversa, deixando essa reflexão sobre olhar para dentro, entender nossas metas podem ser pessoais, profissionais e tentar entender as consequências delas. E por que você escolheu aquela meta? Por que você se comprometeu com isso com você mesmo, ou com sua empresa, ou com sua organização, ou com seu país? Um abraço a todos, agradeço a audiência de todos aí, o carinho. Deixem o seu like se vocês acharam esse conteúdo interessante. Transmitam, desdobrem para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deixem seu comentário também, para que o algoritmo do nosso amigo Google me entenda. E ficamos aqui até a próxima. Um grande abraço, uma excelente semana e sigamos com fé aí na vida. Um abraço.